Imagina que você é um garoto comum e sem nada de especial que senta perto da garota mais popular da escola e por algum motivo ela não para de te olhar e certo dia ela pede você em namoro na frente da classe inteira. Pra onde essa mina tá olhando? Mas ela tem um motivo sombrio por trás de querer namorar. Essa é a história de Oreshura e eu trouxe o anime completo nesse vídeo. A história começa com o protagonista Eita tendo um sonho que era um cavaleiro enfrentando um dragão. Ele acorda e sua amiga de infância chamada Chiwa vem procurar por ele. Ela diz que ouviu um estrondo e pergunta se ele estava bem. Ao dizer que ia ao mercado, ela o força a levá-la com ele e lá ela pergunta se ele pegou no sono enquanto estudava e ele admite que sim. Ela não entende porque ele estuda tanto, se tirou a nota máxima no semestre passado, mas ele responde que não tá só tentando obter as melhores notas. A conversa se repete à noite com ela perguntando a ele se não existia faculdades particulares que eram mais fáceis de passar do que as públicas e ele responde que sim. Então ela diz que poderia parar de estudar um pouco, mas ele responde que precisaria de pelo menos 10 milhões para entrar em uma particular e não queria ser um fardo para sua tia. Após a janta, a tia pergunta se ele conhece uma garota chamada Masuzu que chegou do exterior recentemente e todos os garotos da turma dela estavam a pedir em namoro. Ele fala que conhece e ela pergunta se ele estava interessado nela, mas ele se faz de bobo. No dia seguinte, ele faz seu ritual matinal que incluía listar em voz alta as regrinhas dele, que era estudo em primeiro lugar, amor era desnecessário e tomar cuidado para não pensar que ele dá ré no kibe. A cena corta mostrando ele indo para a escola. Lá ele vê um casalzinho e pergunta ao seu amigo por que todo mundo tem amor na cabeça e ele responde que ele é o único que não pensa nisso, mas ao ser perguntado sobre os seus pais é explicado o motivo. Ele diz que não liga para os seus pais, pois ambos encontraram um novo amor e se separaram, por isso ele odeia o amor. Em seguida a cena corta mostrando a Masuzu entrando na sala de aula e todos hipnotizados com a sua beleza. A professora anuncia que os alunos da turma mudariam de mesa e o Eita acaba caindo lá no fundão onde ele diz ser tranquilo. Quem também acaba indo pro fundão e sentando ao lado dele é a Masuzu e a partir dali os alunos da sala começam a ficar de olho nele, o chamando de sortudo, mas não entendem porque ele só ficava com a cara no livro e não olhava pra ela. Ela, no entanto, dá uma olhadinha suspeita pra ele. Ao chegar em casa e fazer a janta, surge na conversa com a Chiwa o fato dele agora sentar perto da Masuzu e ela fica desacreditada. De volta à escola, ele fala em uma narração que não tava nem aí pra ela e só queria estudar em paz, mas todos ficam olhando pra ele por sentar perto dela. Ele diz que seu objetivo é receber uma recomendação da sua escola para entrar na faculdade de medicina com uma bolsa integral, pois essa era a única forma que ele tinha de agradecer a sua tia por ter o acolhido após seus pais o abandonarem. Ele tinha tido o mínimo de interações com a Masuzu possível, mas sente que ela tava olhando pra ele. No entanto, ele não olha de volta, dizendo que isso era uma armadilha do amor. No entanto, ela o chama pelo nome e o convida a voltar pra casa com ela após a aula. Sim, do nada. Ele não entende o porquê, mas após perguntar o motivo, ela diz que é porque o ama e seu coração queima por ele. Claro que a turma faz um alvoroço por isso, então ela se agarra nele e diz que não se sentia segura ali, o pegando pelo braço e indo embora abraçada nele. Após eles passarem por todos os alunos na rua, ele leva ela pra um canto e pergunta por que ela mentiu desse jeito, dizendo saber que ela não o ama de verdade. Ela tenta se fingir de boba, mas não adianta. Ela então diz que falaria toda a verdade. Sim, ela não gostava dele de verdade, mas explica que o pediu em namoro porque já não aguentava mais receber confissões de amor quase todo dia dos garotos e continua dizendo que notou que ele é diferente dos outros. Ele pergunta por que ela não escolhe uns garotos que pediu ela em namoro, assim os outros iriam desistir, mas ela explica que não namoraria com eles e começa a falar com um tom bem agressivo, como se odiasse o amor assim como ele. Como não? Ela odeia e fala a mesma frase que ele disse antes no episódio com relação a odiar o amor romântico, e isso faz ele arregalar os olhos surpreso. Ele então deduz que para que os garotos parassem de encher o saco dela, ela o pediu em namoro e ela revela que ele estava certo, dizendo que não é surpresa ele ser o número 1 da turma. Ele diz que não quer participar disso, mas ela fala que como namorado falso dela, tudo que ele precisa fazer é andar com ela na saída da escola. Mas ele complementa dizendo que os garotos iriam ficar com inveja dele e as garotas iriam criar rumores sobre isso, mas ela fala que ele é o único que não liga pra amor assim como ela e que não trairia ela, por isso teria que ser ele, e fala que não deixaria ele escapar. Ela faz uma chantagem ameaçando vazar o diário dele, onde ele tinha várias coisas vergonhosas de quando ele era criança escritas. Ele até tenta tirar o diário da mão dela, mas ela diz que já digitalizou todas as páginas, então era inútil.
inútil. Com isso, ela consegue o forçar a ser um namorado de mentira dela e esse rumor começa a se espalhar pela escola. A Chiwa ouve esses rumores e sai correndo para confirmar se era verdade, enquanto em uma narração o Eita dizia que ela é uma pessoa que não deixaria isso escapar. É agora que a história fica interessante de verdade. A Chiwa vai confrontá-lo sobre isso, parando os dois e perguntando por que o Eita não havia avisado a ela que estava namorando, e ele responde que tudo aconteceu muito rápido. A Masuzu, em um tom irônico, pergunta se precisava da permissão dela para namorar o Eita e ela diz que sim, porque ela é sua amiga de infância e sabe tudo sobre ele. Mais uma vez, em um tom irônico, a Masuzu diz que é namorada dele e contava com a bênção dela. Em seguida, ela pega a mão do Eita e diz que continuaria com o encontro dos dois, enquanto deixa a Chiwa ali e ela chama o Eita de traidor como se tivesse com ciúmes. A cena corta pro dia seguinte, onde o Eita abre a porta da varanda e vê a Chiwa praticando Kendo em seu jardim. Ela fala que assim como ele, iria encontrar um namorado e seria popular na escola. Falando em escola, a cena seguinte mostra o Eita lá conversando com seu amigo Kaoru, que estava surpreso em ver que um cara que era contra o amor como ele estava namorando, e ele responde que é um choque para ele também. Ele pergunta se a Chiwa não veio à escola com ele, mas o Eita diz que ela tá mantendo distância desde ontem. O Kaoru fala que agora que ele tá namorando, ele precisa se resolver com a Chiwa, já que os dois são praticamente família. Pensando nisso, ele conversa com a Masuzu sobre dizer a Chiwa que o namoro deles é falso, mas ela diz que não. Ela pergunta se é verdade que a Chiwa tava querendo se tornar a garota mais popular da escola e ele diz que sim. Ela pergunta o porquê disso, mas ele fala que não sabe. Ela então diz pra ele levar a Chiwa até ela após a escola e fala que ele só iria descobrir o que ela tava planejando amanhã. No dia seguinte, após a aula, ele leva a Chiwa até uma sala na escola onde a Masuzu estava. Ela fala que sabe das tentativas dela de se tornar uma garota popular e a convida para entrar no clube deles, a atraindo com um livro que prometia deixá-la muito popular, pois o segredo estava escrito ali. Só para lembrar, esse livro é o Diário Vergonhoso do Eita. Ela conta uma história sobre como ela anotou tudo que deu certo para ela se tornar popular ali e pede para a Chiwa deixá-la se tornar extremamente popular. Mas a Chiwa nega de início, dizendo que não poderia aceitar isso do nada. A Masuzu fala que tudo bem, e já que ela não queria, seria só ela e o Eita sozinhos no clube, e ela, já pensando besteira, decide entrar também. A cena corta com o Eita perguntando a ela se não dava um trabalho do caramba montar um clube, mas ela fala que deixaram ela usar a sala do clube do chá que foi desativado para criarem seu próprio clube. Ela decide chamar esse clube de Clube para Jovens Donzelas se Recriarem, onde ela supostamente ensinaria garotas a se portarem melhor e tudo mais. A cena seguinte mostra a Masuzu fazendo um plano para Chiwa encontrar um namorado. Ela diz que primeiro ela precisa encontrar um alvo e pergunta se tem alguém que ela gosta, mas ela fala que não. No entanto, após pensar um pouco, ela fala que tem um cara do time de basquete que parece ser legal e popular. Então resolve escolher ele, apesar de não parecer muito animada com isso. No entanto, a Masuzu diz que ela ficaria animada após entender o plano e diz que para se aproximar de um cara popular como ele, ela precisaria focar no irmão mais novo dele que estava na mesma turma deles e gostava de guitarras. Então ela faz a Chiwa andar com uma guitarra por aí, além de falar frases de roqueiro para atrair esse garoto. O problema é que ela não conhecia nada sobre música ocidental e nem sabia as bandas que tocavam, então a Masuzu diz pra ela ler JoJo parte 4, pois os stands tinham nomes inspirados em bandas. Ela chega na sala de aula com uma guitarra um tempo depois e consegue atrair a atenção desse cara, mas no entanto ela fica nervosa quando ele e outras garotas começam a pedir pra ela tocar e simplesmente sai vazado dali com vergonha. Enquanto isso, a Masuzu ria da situação e o Eita a chama de cruel. A cena corta com ele dando uma bronca na Chiwa na sala do clube por ter pagado aquele mico. Ela diz que pelo menos as pessoas vão lembrar dela e a Masuzu fala que se o objetivo foi ser lembrada, ela fez um bom trabalho. A Chiwa pergunta como os dois decidiram ficar juntos e a Masuzu fala que ele viu a calcinha dela e por isso ela teve que ficar com ele, deixando a Chiwa tão braba que deu uma surra nele. A Masuzu começa a brincar com os sentimentos dele e a Chiwa, com ciúmes, vai embora dali. A Masuzu pergunta por que ele passa tanto tempo com a Chiwa e ele fala que é porque são amigos de infância. Em seguida, ela fala que dos vários amigos de infância dele, ele só mantém contato com a Chiwa, mas ele explica que é porque eles moram próximos. Ela fala que pensava que a Chiwa iria sair do clube após o que aconteceu na sala de aula, mas lá ela estava com uma expressão calma, como se tivesse tudo certo. O Eita explica que ela não vai sair do clube por conta própria, não até ela atingir os seus objetivos. Ele explica que ela era do clube de Kendo e amava o esporte. No entanto, após sofrer um acidente, ela nunca mais pôde praticar esse esporte ou qualquer outro. Basicamente, ela tinha perdido o sonho dela, porém, com esse negócio de ficar popular, ela ganhou outra luz na vida dela e com certeza iria perseverar
perseverar até conseguir o que quer. A Masuzo diz que entendeu e em seguida se abaixa ficando bem pertinho dele. Ela então diz em seu ouvido que não quer que ele seja gentil com nenhuma outra garota na frente dela. O Eita não entende, pois isso era apenas um namoro falso, mas ela fala que mesmo assim ele era só dela. A história continua um tempo depois com a Masuzo avisando a eles que possivelmente eles iriam lutar. O Eita não entende, mas ela explica que eles precisavam se destacar, pois isso os faria mais populares. Em seguida ela abre o diário Vergonha Alheia do Eita e começa a citar um trecho, o que o deixa morrendo de vergonha, já que envolvia sua época de síndrome da 8ª série, onde ele tava doidão de pedra, malucão. A Chiwa não entende nada, mas diz que tudo bem e pergunta com quem ela deveria lutar, mas a Masuzo diz que ela não precisava lutar e só sim fingir que estava lutando contra alguém. E em seguida diz que iria escrever o roteiro e tudo que ela deveria fazer era agir de acordo com esse roteiro. Ela termina dizendo que só deveriam agir de acordo com ele por 3 dias e aí se tornariam super populares, deixando a Chiwa animada. A cena corta com eles na sala de aula se preparando para executar o plano. De repente, a Chiwa abre a porta e começa a atuar como se estivesse em um mundo mágico e o Eita atuando também. Após ela ir embora, todos começam a aplaudi-los, dizendo que adoraram o show deles, imaginando que foi uma peça de comédia, o que deixa a Masuzo devastada, pois ela escreveu aquilo para ser algo sério. Em seguida, eles se reúnem no clube para falar sobre o plano que não deu certo, ou será que deu? Pois é. A Masuzo fala que o cara popular que a Chiwa tá tentando conquistar gosta de comédia e queria bolar um plano envolvendo isso, porém a Chiwa fala que iria se declarar para ele. A cena corta para após a aula, onde o Eita pergunta a Chiwa se ela realmente estava a fim de fazer isso, e ela fala que sim, mas pela sua reação dava para ver que não. O Eita diz que iria fazer uma festa para celebrar caso seu plano desse certo, e a Masuzo sugere a Chiwa colocar uma carta de amor no armário dele. É isso que ela faz e espera a presença dele no telhado da escola. Ele aparece lá e diz que sempre achou ela fofa, a convidando para ver um filme no domingo. O episódio avança com os 3 saindo da escola. A Masuzo diz ter notado que ela não parecia muito feliz, mas ela nega, dizendo estar. Na hora da janta, o Eita chama a Chiwa e surpreende ela com tudo que ela gosta para comemorar o sucesso dela. No entanto, ela, com um olhar triste, pergunta se realmente tá tudo bem para ele ela ter um namorado, e ele não entende por que ela disse isso. Ela então diz que isso não é razão para se comemorar e começa a chorar. Ela diz que queria que os dois nunca tivessem se tornado amigos e deveriam ter sido só colegas de classe normais. O Eita fica sem entender nada e diz que considera ela da família dele, mas ela diz que esse é o problema e sai chorando dali em seguida. Um flashback acontece mostrando a Chiwa batendo na casa do Eita após ter fugido do hospital onde estava internada graças ao acidente. Ela aparentava estar bem, então o Eita fala que em breve ela poderia voltar a praticar Kendo e fazer as coisas que ela gostava, mas ela explica que não iria ser capaz de praticar Kendo novamente. Ele fica surpreso ao ouvir isso e diz que o doutor dela devia estar doidão, mas ela fala que não. E olhando as muletas dela, ele faz uma piada dizendo que viraria um doutor para curá-la, e ela começa a chorar ao ouvir isso. Nesse momento, ele tomou a decisão de verdade de ser um médico e prometeu que iria achar um jeito de curá-la. De volta ao presente, a Masuzo, que estava vendo o diário dele, se pergunta como ele pode ser tão estúpido, com certeza se referindo ao fato dele não ter notado que a Chiwa gosta dele. O episódio seguinte começa com o Eita pensando sobre tudo que a Chiwa disse na noite passada. De repente, ele se liga que estava atrasado para um compromisso esse que era ver o encontro da Chiwa, pelo menos o começo dele, como ele explica para Masuzo, que aparece ali. Ele diz que só vai ficar até o cara chegar e depois iria para a biblioteca da escola para estudar. Ele nota que a Chiwa estava usando uma roupa bonita e a Masuzo diz que ela que preparou. No entanto, por mais que o tempo passasse, o cara simplesmente não chegava, mas a Chiwa não ia embora. Ao observar melhor, o Eita nota que aquele cara chegou, porém não estava sozinho. Ele estava cercado de seus amiguinhos e estava fazendo uma aposta sobre se a Chiwa o esperaria até as 11 ou não. Eles chegam perto dela e começam a zombá-la com as garotas, dizendo que ele nunca sairia com ela. E claro que vendo isso, o Eita tenta se meter, mas a Masuzo o segura, dizendo que agora pode ser que a Chiwa finalmente perceba que esse negócio de amor não vale a pena e se tornaria alguém que odeia o amor assim como eles. Porém, ele, ao lembrar do sonho destruído dela de não poder praticar Kendo, decide agir e fala que por mais que ele e ela odeiem o amor e sejam desse jeito, não quer dizer que tenham que forçar outra pessoa a ser assim também. Além dele dizer que a Chiwa não é assim, ele diz que voltaria logo partindo para buscá-la, porém a Masuzo agarra seu braço dizendo para ele não deixá-la sozinha, mas ele vai mesmo assim dizendo que iria salvar o dia. Ela faz uma cara de mal após ele sair de perto dela, o chamando de sem noção. Ao chegar lá, ele ativa o seu modo síndrome da 8ª série e começa a agir exatamente como o herói que ele descrevia ser naquele diário vergonhoso dele. Aquele cara que
enganou a Chiwa e os outros já estavam quase indo embora de tão maluco que ele tava parecendo, porém o Eita se joga em cima daquele cara dizendo pra ele pedir desculpas a ela. Claro, ele é emboscado pelos amigos dele e acaba apanhando feio. A Chiwa diz pra ele não brigar com esses babacas e um deles fica brabo ao ouvir ela o chamando disso. Ele anda em direção a ela, porém alguém joga uma espada de Kendo na direção dela e ela, ao pegar essa espada, dá uma surra em todo mundo do grupo facilmente. Porém no final, ela se desculpa dizendo que não gostava desse cara nem um pouco e disse que arrumaria um namorado, por isso acabou escolhendo aleatoriamente. Ela diz que queria resolver isso e esse cara fala que tudo bem e que nunca mais queria vê-los de novo com um tom de medo, e ela diz o mesmo. Após isso, ela socorre o Eita, que estava todo lascado no chão, e de fundo o anime mostra a Masuzu indo embora. No dia seguinte, na escola, o Eita virou meio que o assunto do momento e nota que a Masuzu faltou. O Kaoru fala que ela deve ter ficado braba por ele ter protegido outra garota e a cena corta com ele após a escola indo onde a Masuzu morava e notando que ela vivia em uma direção completamente oposta à dele, então não tinha motivos para ela voltar para casa com ele após a escola. Em seguida, ela aparece o abraçando por trás, dando um susto nele. Ele pergunta se foi ela que jogou aquela espada pra Chiwa e ela responde que sim. Ele a agradece e pergunta por que ela faltou no dia anterior e ela explica que fingiu estar doente. Ele pergunta se o clube iria continuar novamente e ela responde que sim. Após andarem mais um pouco e darem uma conversada, ela fala que ele sabe muito sobre a Chiwa e ele responde que é porque são amigos de infância. Em seguida, ela para na frente dele e o beija do nada. Sim, beijão de cinema. E após o beijo, diz que o primeiro dele não foi com a Chiwa e sim com ela. Ele pergunta se estava tudo bem ela ter tido seu primeiro beijo com um namorado falso, mas ela, fazendo uma referência a uma frase da parte 1 de Jojo, diz que ele é o único que ela beijaria. A cena corta com ele abrindo a porta do banheiro em casa e vendo a Chiwa ali. Após fechar a porta no susto, ele pergunta o que ela estava fazendo ali, mas ela fala que a banheira da casa dela quebrou e ela o avisou por mensagem que iria usar dele. Ela fala baixinho que também não deixaria a Masuzu ganhá-lo e quando ele vai pra cozinha, adivinha quem tava lá? Pois é, o Pelé, não mentira, a Masuzu, dizendo que iria fazer o café da manhã pra ele. Ela também avisou por mensagem, mas o cara conseguiu não ver a mensagem das duas, celular não existe nesse anime. Ela ouve uma voz de mulher vindo do banheiro, mas o Eita dá uma desculpa dizendo ser a sua tia e vai lá ver o que a Chiwa queria. A mesma coisa acontece com a Masuzu e ele diz pra Chiwa que era a sua tia que tava em casa. Claro que ele não consegue impedir as duas de se encontrarem e elas não gostam nada da presença uma da outra. Será que a competição pelo Eita vai começar agora? A história continua com o Eita recebendo uma carta de amor e ao abrir ele nota que ela foi escrita por uma garota misteriosa e nela falava que ela sempre gostou dele e queria que as coisas voltassem a ser como antes. Ele vai para a sala de aula conversar sobre a carta com o seu amigo Kaoru e ele imagina que a carta pode ter vindo da Chiwa, já que tudo indicava que os dois eram amigos no passado. Em seguida, ele fica sozinho com a Chiwa na sala do clube e ela começa a se aproximar dele e se apoiar no seu ombro, dizendo estar treinando para quando tivesse um namorado, mas logo depois a Masuzu aparece de surpresa e afunda a cara dela no lanche braba por notar que a Chiwa tava querendo roubar o namorado dela. Em seguida, eles começam a falar sobre o fato dos monitores da escola estarem pegando no pé deles e sobre o clube não ter verba já que não tinha sido oficializado. A Masuzu sugere fazerem uma música pro clube dizendo que música acaba com todas as guerras. Eles ficam planejando todas as músicas, que inclui a Masuzu ler o diário do Eita pensando na letra, o fazendo passar vergonha, e após a aula ele nota que mais uma carta estava em seu armário. Ela dizia: por favor, perceba os meus sentimentos por você, não importa quanto tempo passe, nossa relação não se perderá. Isso o deixa confuso e em seguida a Masuzu aparece ali o pegando pelo braço e indo embora com ele, deixando todos impressionados. Em seguida ela o leva a um parque e lá diz saber que ele tá escondendo algo. Ele tenta negar, mas ela ameaça ler o diário na frente da turma toda caso ele não falasse, mas ele diz que não podia contar de jeito nenhum. Em seguida, uma garota loirinha aparece e a reação da Masuzu demonstra que ela a conhece. A Masuzu pergunta se mandaram ela vir até ali e ela fala que sim, queriam que ela viesse vê-la e pareciam brabos dizendo que ela, no caso a Masuzu, não voltou ao Japão para essas coisas de amor. Mas a garota diz que falaria bem dela para eles, pois nunca faria algo para deixá-la encrencada. O Eita nota que a Masuzu tava com medo e a garota diz que resolveria isso para ela, mas iria querer algo em troca, o namorado dela, e simplesmente dá um beijão no Eita. Em seguida, o segurança dela a chama para ir embora e ela se despede da Masuzu, a chamando de irmã, e se apresenta pro Eita dizendo se chamar Mana. Claro que após isso, o Eita faz umas perguntas a Masuzu que se nega a falar sobre isso. Em seguida, o anime mostra
mostra a turma do Eita na piscina. Ele pergunta a Masuzu por que ela tava ali parada sem fazer nada e ela responde que não gosta de nadar. Os dois conversam um pouco e ela muda de ideia entrando na piscina em seguida. Ela tenta nadar, mas não consegue e acaba se afogando. O Eita resgata ela e a leva para a borda da piscina enquanto ela estava desacordada. Ele pede ajuda ao professor que já estava socorrendo outra aluna, então ele se vê sem outra opção além de fazer respiração boca a boca nela. A cena corta mostrando ela acordando na enfermaria, dizendo que era vergonhoso isso ter acontecido, mas o Eita fala que pode acontecer com qualquer um. Ela pede desculpas por ter agido de forma estranha mais cedo, mas ele diz que não foi nada. E enquanto ela faz uma carinha de ciúmes, fala que não gostou de ver a sua irmã o beijando. Ele fala que aquele beijo não significou nada pra ele e os dois continuam a ter essa conversa fofa. A cena seguinte mostra a Chiwa recebendo uma mensagem de alguém dizendo que o Eita tava aos beijos com a Masuzu como se estivesse espionando ele. Em seguida, ela sai correndo na chuva e no dia seguinte a mãe dela avisa o Eita que ela ficou doente, então ele vai até a casa dela pra cuidar dela. Lá ele vê uns hashis, que são aqueles palitos pra comer comida japonesa, e ele se lembra que são dele. Ela pede desculpas por ter pego sem pedir, mas diz que é porque eles representam as suas lembranças mais felizes, e essas lembranças não mudariam mesmo se ele arrumasse outra namorada ou coisa do tipo. Ao ouvir suas palavras, ele entende que não foi a Chiwa que mandou aquela carta, pois não tinha o que arrumar na relação deles. Ela acaba pegando no sono e enquanto dormia diz pra ele fazer um boca a boca nela também e queria que os dois ficassem juntos pra sempre. Ele se aproxima dela e diz que tava tudo bem, pois ele tava bem ali. No dia seguinte, ela acorda dizendo estar bem e os dois vão pra escola juntos. Chegando lá, a Masuzu e a Chiwa começam a meio que competir por ele e ele, ao abrir o armário, vê que tinha mais uma carta ali. Ao ler, ela dizia que não aguentava mais esperar e iria o esperar na entrada da escola. Ele vai onde ela disse que o esperaria e chegando lá, ele vê uma garota que ele nunca viu antes. Ele fala pra ela que nunca viu antes e ela fala que então ele não se lembra da sua vida passada e tentaria usar a língua desse mundo pra se comunicar com ele. Ela fala que nesse mundo seu nome é Akishino, porém seu nome real é Princesa do Pudim Ardente e sabe que o nome real dele é Burning Fighting Fighter, pois na outra vida ela era muito próxima a ele. Esse é o nome que ele usava quando tinha aquela síndrome da 8ª série, pra quem não lembra. Ela diz que sentiu sua falta e o abraça. Ele pergunta como ela sabe sobre esse nome e ela começa a contar a história do passado dos dois, mas ele fala que quis dizer onde ela ouviu falar desse nome e ela revela que foi na estação de trem quando ele lutou contra aqueles garotos e fala que vê-lo lutar removeu o selo da mente dela e fez ela se lembrar de tudo. Deixa eu contextualizar pra você, ele tinha a síndrome da 8ª série antigamente e aquele dia na estação de metrô ele voltou com essa personalidade momentaneamente. Essa garota viu isso e como dá pra ver, ela também tem a síndrome da 8ª série, por isso tá falando essas coisas pensando que os dois se conheciam antes. Enquanto ela o abraçava, a Chiwa e a Masuzu aparecem ali perguntando quem era essa garota. Ele faz uma jogada dizendo pra ela não dizer pras duas que eles se conheciam na vida passada deles e pede pra ela dizer outra coisa. Ela então, sem saber o que dizer, diz que é ex-namorada dele, deixando elas ainda mais confusas. Ela pergunta quem são as duas e a Chiwa fala que é amiga dele, enquanto a Masuzu diz que é sua namorada. Ao ouvir isso, a Akishino o abraça dizendo que só ela pode abraçar o Eita. A cena seguinte mostra o Eita entrando na sala do clube e vendo a Akishino ali trocando uma ideia com a Masuzu. A Masuzu explica que decidiu convidá-la pro clube e também fala que já sabe de tudo, onde ela ouviu gritar na estação e isso fez o selo dentro dela quebrar e tudo mais. A Chiwa entra dizendo que é contra ela entrar pro clube. O episódio se desenrola com ela dando uma enganada de leve na Akishino falando sobre o fato do Eita ser o segundo Burning Fighting Fighter e falando que tinha o diário do primeiro, que é na verdade o diário vergonhoso do Eita, como a gente já sabe. Claro que ela lê esse diário só pra mexer com o Eita, já que ele morre de vergonha sempre que ela lê isso na frente de alguém. Após isso, ela fala que pra Akishino entrar pro clube, a Akishino deveria passar a ela que tipo de mulher ela queria ser em forma de poema, mas a Chiwa fala que só isso não basta e propõe um desafio prático também. No entanto, durante o desafio ela passa mal e os monitores do colégio botam eles pra correr. Ao acordar, ela pergunta o que aconteceu com as duas e ele responde que elas foram pegas pelos monitores da escola. O Eita aproveita pra dizer que só porque os dois foram namorados na vida passada deles não significava que deveriam ser nessa. E ela fala que antes de vir pra essa escola ela tinha uma esperança. Ela esperava um novo mundo e pensou que ao entrar pra essa organização chamada colégio, um novo mundo se abriria pra ela. Sim, ela chama a escola de organização. Essa gente inventa cada coisa.
e continua dizendo que mesmo após entrar na escola nada mudou, tudo continuava cinza e sem propósito. No entanto, ao ver o Eita na estação aquele dia, ela fala que ele iluminou o mundo dela e mesmo ferido, ele continua de pé protegendo a Tiwa. Ela termina dizendo que ele foi muito descolado enquanto corava, mas ele fala que não é mais o Burning Fighting Fighter e que superou isso no ensino fundamental. Porém, ela fala que nada iria estragar a relação que eles tinham na vida passada deles e continua dizendo que ele é um guerreiro mais corajoso do que qualquer outro, o único capaz de cortar o mundo cinzento, e que se ele acreditasse nisso, talvez ela pudesse ser tão corajosa como ele. A cena corta com os membros do clube limpando a piscina da escola em um dia de folga como punição dada pelos monitores. A Tiwa pergunta por que a Akishino não veio ajudar e a Masuzu fala que é porque ela não faz parte do clube. Ao ser perguntada do porquê, ela responde que é porque ela só queria ficar com o Eita, mas o Eita fala que ela andou pensando bastante na tarefa do poema que a Masuzu passou pra ela e que ela tava afim de entrar em um clube. Em seguida, aquela loirinha, a Mana, aparece ali avisando a Masuzu sobre não ter conseguido convencer o pai dela e fala que ele também parecia muito brabo com ela, querendo que ela voltasse imediatamente pra casa. O Eita pergunta a Masuzu onde ela mora e ela responde na Suécia. Fala também que provavelmente nunca voltaria ao Japão e dá adeus a todos, porém a Tiwa vai atrás dela querendo conversar sobre isso. Em seguida, a Akishino chega com o poema concluído e a Mana pega o caderno da mão dela e começa a ler o poema em voz alta e fazer piadas sobre o poema dela. Ela vai tão longe que faz a Akishino chorar e claro que o Eita se revolta com isso, falando que todo mundo tem alguma fantasia vergonhosa e não tinha nada de errado com isso. Ele continua falando e as palavras dele colocam um brilho no rosto da Akishino. Pouco tempo depois, a Masuzu chega dizendo pra ela parar, já que os dois não fizeram nada de errado e iria voltar pra Suécia. Ele se levanta e estende a mão pra Akishino se levantar. Ele fala que da próxima vez ela não deveria escrever um poema e sim usar palavras para expressar seus desejos, e a Mana pergunta o que ele queria dizer, mas ele fala pra ela não se meter na conversa deles. Toma, loirinha. Ela chama o segurança dela, mas a Akishino diz pra ele não machucar o Eita e fala que finalmente ela encontrou o lugar dela e não iria desistir da Tiwa e da Masuzu assim tão facilmente. A Tiwa se junta a ela e pergunta a Masuzu o que ela realmente queria fazer. E após pensar um pouco, a Masuzu diz que iria ficar ali. Claro que a Mana é contra isso e pergunta se ela não tinha medo do pai dela, mas a Masuzu não tava nem aí. Ela usa sua autoridade como irmã mais velha pra fazer ela pedir desculpas a Akishino e é isso que ela faz. Ela diz pra Mana avisar seu pai que ela não voltaria e após ela ir embora, o Eita acaba desmaiando. O anime troca de cena com o Eita e a Masuzu na sala do clube. Ela fala que não é inteligente ele irritar a família dela, mas ele diz que não tava nem aí e fez o que foi preciso pra ela ficar. E ao ouvir isso, ela deita no ombro dele dizendo que era uma referência a Jojo. Em seguida, a Akishino aparece ali com um pedido pra entrar no clube e a Masuzu aceita esse pedido. A história continua com o Eita acordando na enfermaria e vendo a Akishino sem vestimentas dormindo ao seu lado. Claro que ele leva um susto e questiona o porquê dela estar ali. Ela tinha trancado a porta e o Eita nota a Masuzu e a Tiwa na porta gritando pra deixá-las entrarem. E perguntando por que o Eita tinha trancado a porta, elas estavam prestes a arrombar até a Akishino abrir a porta pra elas que não vem o Eita ali. Ele se esconde no lugar mais óbvio do planeta, mas a Masuzu vê onde ele estava escondido. E quando estava prestes a procurar ali, a monitora da escola aparece pra encher o saco deles de novo. A Masuzu e a Tiwa entram em uma discussão com ela, que diz que o clube deles seria fechado e já pede pra eles tirarem as coisas de lá. A Tiwa, querendo provocar ela, fala que ela só tava com inveja porque queria ser popular e não conseguia, já que os monitores eram todas garotas e por isso ela não falava com nenhum garoto, assim não arranjando um namorado. Mas ela, com muita vergonha, começa a fazer um escândalo, dizendo que tinha um namorado incrível, mas claramente ela tava inventando porque dá uma exagerada da boa. Em seguida, ela pergunta onde o Eita tava, mas elas respondem que não sabiam e assim que ela vai embora, a Masuzu olha pro Eita escondido e fala que ele iria pagar. Em uma narração, o Eita fala que um tempo após isso o clube fechou, mas isso foi uma coisa boa pra ele, já que teve tempo de fazer aulas de reforço no verão. E uma dessas aulas ele encontra a monitora de antes, chamada Ai, que fica estranhamente feliz em o ver e começa a comemorar, mas depois tenta disfarçar o que fez. Ele pergunta se já que ela estava fazendo esse curso, ela queria entrar em uma boa faculdade e os dois começam a conversar. Mas depois ela se lembra que os dois são inimigos e vai embora. O Kaoru aparece ali e começa
começa a conversar com o Eita sobre a Ai, que ele chama de forma bem íntima, e revela que é porque eles estudaram juntos no primário. Ele fala que nunca pensou que ela fosse fazer esses cursos e faz uma carinha suspeita, como se estivesse pensando em algo. Durante a aula, o Eita vê que a Ai estava olhando pra ele e fica corada ao vê-lo. Ele não entende porquê e mais tarde faz a janta pra ele e a Tio a comerem em casa. Ela puxa assuntos sobre as aulas dele e ele menciona que a Ai também frequenta as aulas dele, e pelo jeito da Tia, o Eita pergunta se elas não se dão bem, e ela responde que não e já foi chamada até a sala dos professores por brigar com ela. A Tia pergunta se alguém já o chamou pra sair antes da Masuzu e ele fala que só no jardim de infância, mas não se lembrava quem. Em seguida, ela fala sobre o festival de fogos que teria esse ano e pergunta se ele queria vir com ela. Do nada, ele se lembra que já foi nesse festival com uma garota e fica com cara de surpreso por isso. Ele diz que não iria com a Tia, pois queria focar nos estudos, e após ela ir embora, ele recebe uma ligação da Masuzu querendo vê-lo na estação, e se ele não fosse, ela vazaria o diário dele. Ele chega lá e ela diz saber que ele tá meio próximo da Ai esses dias e queria que ele descobrisse o ponto fraco dela para conseguir restituir o clube, sem os monitores atrapalharem, e fala que provavelmente o namorado dela não existe, já que ela nunca falou dele pros colegas de classe. Ele, no meio da aula, se pergunta como faria isso, e enquanto tava comendo, no intervalo, tava conversando sobre ela com o Kaoru, que fala sobre como ela é popular por estar cercado de garotos na aula, mas o Eita, em pensamento, fala que ela parecia incomodada, então talvez ela realmente tenha um namorado. O Kaoru continua falando super bem dela e pergunta se ele achava ela bonita, mas o Eita pergunta de volta se ele gostava dela. O Kaoru então fala que ele ainda não entendeu o que ele estava tentando fazer e vai até a Ai, que estava espiando na porta, e leva ela até ele, dizendo pra ela dar oi. No entanto, ela só o xinga, tomou uma lapada de graça do nada. O Kaoru chega perto dela e diz que se ela não parasse com isso, não ia mais ajudá-la, e diz pra ela falar o que queria desde o início. Ela então dá o almoço que fez pra ele, dizendo que ele poderia comer o quanto quisesse, e ao provar a comida, o Eita fala que tá muito bom. Ao ouvir isso, ela diz que iria correr e sai vazado dali com vergonha. Após ir embora, o Kaoru fala que ela pode ser um pouco teimosa, mas tinha uma razão pra isso, e queria que ele pensasse no porquê ela é desse jeito. O Eita, pelo visto, entende que ela gosta dele, mas questiona dizendo que ela tem namorado, e o Kaoru fica surpreso ao ouvir isso, mas claro que era mentira dela. Na saída da escola, os três se encontram de novo e o Eita explica que estava indo comer ali perto. Os dois perguntam se podem ir com ele e ele permite. Chegando no restaurante, o Eita elogia a disciplina dela por estar sempre de uniforme, já que estava nas regras da escola, e pergunta se ela veste uniforme quando tá com o namorado também. Ela quase revela que seu namorado não existia de verdade, mas a Tia aparece ali do nada para pegá-la no flagra, assumindo que ela ia mentir, mas como ela ainda não havia falado, o Eita a defende, dizendo que alguém como ela não iria mentir assim, e a Tia pergunta se ele confiava nela, sendo que foi ela que fechou o clube deles. Mas a Ai fala que não iria perder para Masuzu e não estava mentindo sobre seu namorado, começando a falar sobre ele em seguida. A Akishino aparece ali também, querendo saber mais sobre esse assunto, e pelo jeito que ela fala, o Eita nota que é a Masuzu que mandou ela ali. A Ai se empolga e começa a falar pra caramba e inventar um monte de coisas, de uma forma que o Kaoru fala que não aguentava mais garotas, agora ele vai ficar com garotos. Ai, que dia nisso! Ao ir embora, ela fica meio cabisbaixa por não ter conseguido falar a verdade, e antes de se despedir, ela pergunta o que o Eita achou quando ela disse que tinha um namorado, mas ele nem tem tempo de responder, já que ela retira a pergunta dizendo que não é nada. Ele fala até amanhã e vai embora. Vendo ele se afastar, ela se despede dele baixinho enquanto dava um sorrisinho de apaixonada. A cena corta com os dois discutindo sobre a Mui ter um namorado ou não. O Eita acreditava fielmente que ela tinha sim e explica o porquê, mas a Masuzu diz que isso não é prova nenhuma. Ele fica brabo por ela não acreditar nele e ela pede desculpas, dizendo que fingiu ser outra pessoa por tanto tempo que perdeu a habilidade de confiar nas pessoas. Mas ele diz que isso não é verdade, pois ela confiou nas suas amigas, as deixando entrar no clube para realizar seus sonhos, e a Masuzu dá um beijo nele como recompensa por ter dito algo bom. No entanto, a cena corta com o Eita se perguntando por que ela queria que ele continuasse a investigação. O Kaoru e a Mui chegam ali e o Kaoru fala que a Mui queria convidá-lo para tomar sorvete com ele, a deixando com muita vergonha. Eles tomam sorvete juntos e a cena seguinte mostra o Eita conversando com a Tia e explicando a ela que ele estava tentando descobrir algum segredo sujo da Mui para que ela não desativasse o clube deles. Eles jantam e no dia seguinte ele se senta junto a Mui e ao Kaoru para almoçar, e durante o almoço o Kaoru mostra um folheto de um festival de fogos que aconteceria esse ano. Claro que ele mostrou só para fazer os dois irem junto, e a Mui começa a tentar saber se ele já tinha marcado de ir com alguém, mas ele fala que não iria esse ano, pois preferia ficar estudando para a prova preparatória. Ele pergunta se ela não iria com o namorado dela, e ela pergunta que namorado, mas logo em
seguida se lembra e dá uma desculpa, dizendo que estaria sozinha no dia do festival. O Eita apenas fala que legal, mas não convida ela, e querendo ajudá-la, o Kaoru convida o Eita para os três irem a um evento amanhã juntos. Durante uma reunião onde a Masuzu chama todas as garotas e o Eita, ela fala que esse convite era a oportunidade perfeita para o Eita seduzir a Mui e deixá-la apaixonada por ele, assim permitindo que eles manipulassem ela para não fechar o clube. Ela fala que se a Mui não tivesse uma fraqueza, eles iriam criar essa fraqueza fazendo ela atrair o namorado dela com o Eita, mas se ela não tivesse um namorado, então seria mais fácil ainda manipulá-la como um fantoche. Mas isso não era tudo. Outra parte do plano era a Tiwa ir nesse encontro também, assim formando um encontro duplo entre os casais. A Tiwa fala que não gosta da ideia, mas pelo bem do clube aceita fazer isso. A Akishino seria a responsável por tirar as fotos no momento que a Mui fraquejasse, porém ela se recusa, dizendo que não ia trair sua mestra no amor, mas a Masuzu diz que não iria obrigá-la e ela nem precisava participar. Ela então dá início ao plano que ela chama de Operação Encontrar a Fraqueza da Monitora em um encontro quente. Não sei pra que esses nomes estranhos. A cena corta com eles em um campo onde o Eita explica a Mui e ao Kaoru que trouxe a Tiwa para acompanhá-los. Durante o trajeto até o cinema, a Tiwa reclama que o Eita e a Mui estavam muito próximos, como se estivessem em um encontro, e a Masuzu, que estava na escuta, fala que essa era a intenção. O que você acha, mano? Será que a Tiwa vai atrapalhar no plano por ciúme? Sim ou claro? A Mui pergunta a ele se ele lembrava da sua época no jardim de infância, e ele fala que não, a irritando como se ele tivesse esquecido de algo importante. Conforme eles iam andando, a Mui pergunta o que ele achou da roupa dela, e ele fala que ela ficou ótima desse jeito, deixando ela muito envergonhada e querendo sair correndo, mas o Eita segura sua mão, dizendo que não tinha pra onde ela correr. Ela então pergunta se ele se lembrava do dia em que eles seguraram suas mãos desse jeito, e rola um clima entre eles. Clima esse que é interrompido quando a Tiwa tenta dar outra espadada no Eita, e a Masuzu diz pra ela parar de interferir no plano. A história continua com eles no cinema. O filme começa e a Mui começa a segurar a mão dele com medo dos zumbis do filme. A Tiwa, vendo isso, começa a competir com ela, segurando a mão do Eita também. E coincidentemente, no filme, duas amigas de infância competiam pelo protagonista, e tanto a Mui quanto a Tiwa se identificam com as amigas de infância, e cada uma delas começa a torcer para uma das garotas. Enquanto elas torciam para as personagens falando com elas, o Eita acaba percebendo que a Mui estava se referindo a ele, frustrada por não ter sido a amiga de infância dele. Até a Masuzu, que estava secretamente no cinema, começa a gritar também. Após o filme, o Eita tenta conversar com a Mui sobre o que aconteceu no filme, mas ela diz pra ele não se preocupar com isso, dizendo que não foi nada. A cena corta mostrando o Eita em sua infância com uma garota que se parecia muito com a Mui. A cena corta com ele após a aula arrumando suas coisas. Ele acaba encontrando um diário de alguém na mesa e a Mui aparece ali em seguida querendo pegar esse diário com uma cara de vergonha. Ela derruba seu material todo no chão acidentalmente e acaba pegando o diário e indo embora sem ajudar ele a juntar. No entanto, o diário que ela levou com vergonha era igualzinho ao caderno dele, e você já deve imaginar a cagada. Sim, ela leva o caderno dele pensando que era o diário, enquanto o diário ficou com o Eita. Ao abrir, ele vê que alguém escreveu várias coisas fantasiando com ele, além de anotar coisas como ter conversado com ele hoje e planejado ir com ele em tal lugar. Essas coisas, esse diário era da Mui, é claro, e ela percebe que fez cagada quando abre o negócio que ela pensava ser o diário e vê que era o caderno do Eita. Ela corre na velocidade da luz pra sala e chegando lá vê o Eita lendo aquilo tudo, e o pior é que ele viu o nome da Mui escrito no diário. Ela chega ali e vê ele com o diário na mão, ficando com muita vergonha, perguntando se ele leu. Ele acaba fugindo dela e ela corre atrás dele até os dois acabarem parando na escadaria, onde ela começa a chorar, dizendo que ele podia rir dela, mas ao invés de zombar dela, ele apenas fala que não iria rir dela e começa a interpretar o personagem das suas fantasias vergonhosas pra ela. Ver que ele também tinha fantasias assim como ela, ou pelo menos tinha no passado, ela então começa a dar risada da interpretação dele e o agradece por ter feito isso, o abraçando em seguida. Ela pede pra ficar assim por um tempo e ao ver o diário amassado, ela diz que ele segurou com muita força e ele pede desculpas, dizendo que daria dinheiro pra ela comprar um novo. Ela pede mais uma condição pra desculpá-lo e dá a entender que queria sair com ele. A cena corta pra casa dele, onde a Tiwa pergunta se ele iria no festival que teria com alguém, mas ele fala que não. E ela reclama baixinho, dizendo que já até havia comprado um yukata. A cena seguinte mostra o Eita esperando a Mui na entrada da escola. Ela chega de yukata e leva ele por um caminho que ele dizia não ter passado por ali. Desde quando era pequeno, os dois começam a conversar sobre as mudanças do lugar e ele, conforme andavam, começa a se lembrar de algumas coisas em sua infância relacionadas com aquele local. A Mui diz que no topo das escadas tinha uma árvore e ele se pergunta como ela lembrava. Ao subir,
eles chegam nessa árvore e pegam o show de fogos começando. Ela fala que ele encontrou esse local e falou sobre ele na infância deles, o chamando de Takun, um apelido que ele não entende, mas ela fala que é assim que o chamava antigamente. Ao ouvir esse apelido, ele finalmente se lembra dela e pergunta se ela era a A-chan, como ele a chamava na infância, e ela responde que sim. Ela fala que o Kaoru a chamou de A-chan na frente dele para ajudá-la, mas ele não escutou. Fala também que após ela ter se mudado na infância, ela não conseguiu mais falar com ele, mas o reconheceu na hora quando voltou para essa escola. No entanto, a Chiwa tinha se tornado a amiga de infância dele. A Masuzu virou sua namorada e a Akihiko parecia gostar dele também, então ela fica braba dizendo que ele tem muitas garotas por perto, mas ele tenta explicar que isso não tem nada a ver. Ela então puxa uma certidão de casamento que eles fizeram na infância e prometeram assinar 10 anos atrás quando eles crescessem, e esse dia chegou, porém ele diz que isso é muito repentino e pergunta sobre o namorado dela, mas ela abre o jogo dizendo que era mentira e agora quem fica brabo era ele. Esse aí deve acreditar até em Papai Noel. Agora deu carai mesmo. Ela fala que sempre o amou, porém ele diz a ela para dizer às outras que esse namorado dela era mentira, mas ela fala que não faria isso, pois seria vergonhoso explicar tudo. O anime continua com ela dizendo que para resolver era só ele casar com ela que ela largaria o namorado dela, mas ele fala que ela tá infectada com a doença do amor e não é mais a A-chan que ele conhece. Os dois continuam essa discussão acalorada por mais algum tempo até ele sair correndo enquanto ela pede para ele assinar. No caminho, ele se encontra com a Chiwa e a Haruhiko, que puxam ele para ir ver os fogos com ela. Ao olhar para trás, ele se desculpa com a Mui em pensamento, e no dia seguinte, ao ir pro clube, ele encontra a Masuzu de Yukata dizendo saber que ele preferiu sair com a Mui do que passar um tempo com a sua namorada. E como punição, ele deveria beijá-la pelo mesmo tempo que passou junto com ela, mas se assusta ao saber que eles passaram 30 minutos juntos. Só sei que eles não se beijam por 30 minutos. Ela fala 3, mas só ganha um beijo na bochecha mesmo, já que tenta aplicar um fura-olho nele. Não sei porquê, mas parece que japonês quando tá com vergonha parte pra agressividade. Que é Magno 44! A cena seguinte mostra a Mui reabrindo o clube deles, ou seja, o plano deles deu certo, porém tinha uma condição nisso tudo, a dela virar monitora e treinadora do clube a partir de agora. A Chiwa é contra essa ideia, mas a Masuzu aceita numa boa, e ao se aproximar dela, o Eita fala que não a ajudaria com o lance do namorado falso, mas ela diz que não se importa e que o faria assinar os papéis de casamento. A história continua com uma discussão entre a Chiwa e a Mui, já que a Chiwa não concordava em a Mui entrar no clube. A Masuzu pede pra Mui ensinar elas como alguém deveria se declarar para outra pessoa, e para botar lenha na fogueira, a Masuzu diz pro Eita e a Mui atuarem como se o Eita realmente gostasse dela e estivesse se declarando para ela, deixando a Mui cheia de vergonha com essa ideia, mas os dois seguem em frente. Ele faz uma atuação bem mal feita e a Mui diz que não namoraria com ele, o rejeitando, então ele desiste na hora, mas ela fica braba dizendo que ele não poderia desistir tão facilmente assim, e querendo que ele continuasse, a Masuzu puxa o diário dele, ameaçando revelar para todos que o diário vergonhoso do Eita era dele, o forçando a entrar na atuação de cabeça e realmente tentar seduzi-la, e dessa vez ele consegue fazer isso nessa atuação e ela aceita namorar com ele. Apesar de ser só uma encenação, a Chiwa fica braba em ver os dois tão próximos e empurra o Eita pra longe. A Mui pergunta se deveria pedir permissão a ela com um tom irônico e ela fala que sim, pois era sua amiga de infância. A Mui então revela que também era sua amiga de infância e o clima leve muda de repente. Ela fala que o conhece há 10 anos, que é um ano a mais que a Chiwa, e ela pergunta se isso era verdade com um olhar triste. Ele responde que sim, e a Masuzu diz para voltarem ao que estavam falando antes, e com algo que a Haruhiko diz, a Masuzu decide levar o clube pra praia e a Chiwa vai ao banheiro. Lá dentro do banheiro, ela se olha no espelho e tenta forçar um sorriso, mas não consegue, chamando a si mesma de invejosa. Ao sair do banheiro, ela se depara com o Eita, que diz saber que ela não tá bem, e ao pegá-la pela mão diz que não importa qual amigo de infância veio primeiro. Ela pergunta como ele sabia que ela tava triste e ele fala que é porque a conhece há muito tempo mesmo. Com isso, ela o abraça feliz da vida. Ela o convida para ir ao shopping com ela, comprar um biquíni pra praia, e ele aceita. A cena seguinte mostra ele conversando com a Masuzu, que apoia ele ir ao shopping com ela. Ela diz que ele realmente tem muitos amigos de infância e não importa o quanto ela finja ser sua namorada, não pode competir com o tempo. A cena corta com ele e a Chiwa indo ao shopping e se divertindo juntos. Deixa eu corrigir essa frase. Ele, a Chiwa e a Masuzu indo ao shopping e se divertindo juntos. Sim, a Masuzu decide junto com eles.
Com certeza ela fez isso só pra encher o saco dele. De fundo, o anime mostra a Akihiko e a Mui observando eles querendo ir lá também. E eu não sei porquê, mas a Mui tava com tanto ciúme que tava socando um poste com raiva, chamando ele de traidor. Essa aí seria uma boa esposa, hein, mano? Nada ciumenta. Os três vão à loja de biquínis e as duas começam a competir pela atenção dele. Logo em seguida, adivinha quem aparece no provador querendo que ele avaliasse o biquíni? Sim, a Akihiko. A mina teleportou lá pra dentro do nada e a Mui também. Ela aparece ali de surpresa também. No entanto, ela leva ele pra avaliar um vestido de noiva e em seguida as outras aparecem ali cobrando ela. A cena da sequência com ele sentado junto de todas, ele diz a elas que passaria 20 minutos com cada uma, assim as coisas ficariam justas. Após passar um tempo com todas, o Eita pergunta a Masuzu o porquê dela ter vindo ali. Se ela tinha dito que estaria ocupada, mas ela responde que porque dentre todas, ela é a única que não possui memórias com ele, então ele fala que só precisariam criá-las uma por uma, começando agora. Enquanto andavam e o sol começava a se pôr, eles se deparam com a tia do Eita, a Saeko, que os cumprimenta de forma animada e pergunta qual delas era o grande amor do Eita. Grande amor, eu tô parecendo o Rodrigo Góes aqui. Será que tem mais algum otaku marombeiro vendo esse vídeo? A Masuzu dá um passo à frente dizendo ser ela, mas a Saeko dá risada dizendo que a namorada falsa não valia, deixando todos surpresos. Eles vão pra casa do Eita e a Haruhiko e a Mui ficam observando a Saeko conversando com a Tiwa até ela desmaiar de tão bêbada. Eles começam a discutir sobre a viagem de praia que iria acontecer e como eles arrecadariam dinheiro para essa viagem. A Saeko sugere que eles poderiam participar em uma competição organizada pela empresa que ela trabalha e ao participarem eles poderiam aproveitar, já que a competição aconteceria em um resort na praia. No entanto, a Masuzu se incomoda pelo fato da Saeko não ter convidado ela para participar do torneio e a Saeko fala que é porque sabe que de todas ali ela é a única que não ama o Eita de verdade, mas ela insiste em dizer que o ama muito. Ao ouvir isso, a Saeko decide testar não só ela, mas todas as garotas que estavam ali com o jogo. Sim, ela criou várias perguntas sobre o Eita e se a Masuzu tirasse a pontuação máxima, então realmente ela o amava. Porém, quem tira a maior nota entre todas é a Mui e a Masuzu tira a menor nota. Não só isso, mas as respostas da Masuzu davam a entender que ela não sentia amor nenhum por ele. Mesmo assim, a Masuzu continuava determinada a provar a Saeko que ela o amava e era sua verdadeira namorada. A Saeko então convida ela para participar dessa competição e se ela ganhasse, ela a reconheceria como a namorada verdadeira do Eita. Durante a noite, a Masuzu e o Eita se encontram em um parque a sós e começam a discutir sobre tudo o que aconteceu e sobre como a Saeko é certeira em descrever a veracidade do relacionamento deles. Eles ficam determinados a vencer a competição para Masuzu ganhar a confiança da Saeko como sua namorada de verdade. No dia seguinte, todos pegam um trem em direção à praia e o Eita e a Masuzu do nada viram atores de Hollywood. Ou pelo menos é isso que parece, já que eles ficam atuando fingindo ser um casal feliz, mas pelo jeito que eles agiam, as garotas conseguem perceber que era só encenação. Após sair do trem, eles chegam na praia e se deparam com o vasto mar. Ao entrarem na casa, o Eita nota uma lâmpada que não ligava e começa a consertá-la. Enquanto ele fazia isso, ele ouve a Mui falando pra Masuzu que se ela só tivesse o usando como namorado falso, para que outros garotos não dessem em cima dela, ela nunca a perdoaria. Isso preocupa o Eita, que pensa em como seus amigos iriam reagir se descobrissem o namoro falso deles. Por isso, ele se reúne com a Masuzu, que começam a fazer um plano para fazer seus amigos acreditarem que eles estavam realmente namorando. E a Masuzu sugere que eles deveriam fazer algo intenso, como se beijar, deixando o Eita todo vermelho. Mas o Eita peida na farofa e diz que não tinha certeza se isso era uma boa ideia. No entanto, ele acaba concordando com ela e os dois planejam dar um beijo de boa noite na frente de todo mundo antes de dormir. Eles vão jogar cartas juntos e após um tempo o Eita as avisa de que iria dormir, mas antes a Tiwa dá um presente a todos. Presente esse que era de todas ali, incluindo a Tiwa, a Mui, a Akihiko. E o presente era um chaveiro que combinasse com todo mundo, o que comove o Eita, já que todas eram rivais quanto a ele. Ao ir pro quarto, o Eita tem uma conversa com a Masuzu. Ela diz que iria se retirar da competição porque ela sabia que não o amava como as outras, então não poderia vencer delas. No entanto, eles continuam a conversar e ela muda de ideia, dizendo que iria participar e enfrentar qualquer que fosse o resultado. Ao abrir o diário dele, ela lê a parte onde ele escreveu que se tornaria um médico e curaria a Tiwa e fala que quando a viagem acabasse, ela deixaria ele voltar para Tiwa. Mais tarde, ele leva algo para ela comer, mas ela diz que queria ficar sozinho um pouco. No dia seguinte, ele começa a andar pela costa enquanto pensava na vida e observava o mar. Uma ótima coisa para se fazer quando tu precisa se sentir melhor, tá aprovado, Eita. A única coisa que não tá aprovada é ele ter sido atropelado por uma mina que não sabe que bicicleta tem freio e deixa o cara todo ferrado. Essa garota é a Mana, que ao vê-lo diz que a viagem dela tava arruinada. Ele manda ela
calar a boca e ir pra outro lugar. Então ela descobre que ele tava ali com o clube dele e pergunta se a Masuzo veio junto. Os dois sentam pra conversar e ela começa a perguntar várias coisas sobre a Masuzo, demonstrando preocupação com a sua irmã, mas ela não admite que se preocupava com ela. Ela fala que o pai dela a considera a joia da família, ou seja, um acessório para ele se exibir para a alta sociedade. Ela continua dizendo que seu pai esperava muito dela e ela acabou seguindo tudo direitinho até ficar maluca. Já ela, se referindo a si mesma, fala que seu pai nunca esperou muito dela mesmo. Já da Masuzo foi diferente, é por isso que ela acabou fazendo de tudo para atender às expectativas dele e acabou ficando maluca. Ela fala que enquanto ela continuava se enganando, ela esqueceu de quem era de verdade e diz que a Masuzo fala umas coisas bem malucas e quando a pessoa pensa que ela tá sendo grossa, ela começa a ser gentil de novo, porém depois volta a ser fria. No entanto, enquanto ela falava isso, ela tava com um sorriso no rosto. O Eita fala que realmente ela dá muito trabalho. O Eita fala que realmente ela dá muito trabalho a ele, enquanto se lembra de todos os momentos deles juntos, fala que mesmo assim não a odeia e que os dias ao lado dela não eram tão ruins assim. A Mana agradece o Eita por gostar da irmã dela. Ele faz uma pergunta a ela dizendo se alguém pudesse ficar ao lado da Masuzo, quem você acha que ficaria? E ela descreve o Eita perfeitamente em sua resposta. A cena seguinte mostra a competição, que era um concurso de Miss, começando. O episódio final começa com o Eita chegando bem no início do concurso. A Tiwa é a primeira a subir ao palco e se apresenta falando sobre o Eita e termina seu discurso dizendo que o amava. Em seguida, a Akihiko sobe ao palco, só que não. Ela fica com medo e vai aonde o Eita tava, dizendo que não conseguia subir lá. Ele tenta ajudá-la com suas palavras e ela pergunta como poderia perder o seu medo. Ele fala que ela poderia usar algo que gosta para espantar o medo e pergunta do que ela mais gosta. Ela responde que é dele, então ele fala para ela dizer que o ama 10 vezes e assim o medo iria embora. Ela o abraça e começa a dizer que o ama, enquanto agradece a ele por tudo que já fez a ela, porque graças a ele, ela começou a falar com suas colegas na sala de aula, conseguiu fazer amigos e viu a praia que pensou nunca ia ver. Após tudo isso, eles se veem rodeados por câmeras e até a irmã dele estava ali. Essa acabou sendo a apresentação da Akihiko, mesmo ela não tendo subido no palco. Só lembrando que todas estão competindo, meio que se declarando ao Eita pra verem qual delas ama ele mais, é tipo isso. A Mui também vai, mas não consegue muitos pontos pelo jeito no mínimo exótico de tentar mostrar que o ama. Em seguida era a vez da Masuzo, que começa pedindo desculpas a todos, pois ela não merecia estar ali, já que seu namorado tinha terminado com ela, se referindo obviamente ao Eita, que não fez isso, é óbvio. Ela estava prestes a deixar o Eita ir e encerrar o namoro falso deles, mas ele, enquanto passava por todos, chega ali perto do palco e diz pra ela continuar sua encenação até o fim. Ela pergunta o que ele queria ali e ele responde que veio ser o namorado dela e diz para os dois recomeçarem. Ela fala que não daria certo, pois os dois são uma farsa, mas ele diz que duas farsas ficariam bem juntos. Ela pergunta por que ele queria uma farsante como ela, sendo que ele tinha várias garotas que o amavam de verdade, e ele fala que não merece os sentimentos sinceros dela, e ela pergunta por que ele queria ela, e ele responde que é porque a ama. E fala de forma tão alta que todo mundo escuta. Esse diálogo continua com ele subindo no palco e dizendo que desde que a viu pensava que ela era uma pessoa horrível, que ao conhecer ela, ele passou a ter certeza disso. Nossa senhora. Porém, ele continua dizendo que ele também é uma pessoa horrível, então os dois se merecem. Que diálogo negativo, mano. E o pior de tudo é que o anime conseguiu fazer como se fosse uma coisa boa esse diálogo ultra mega emocionante, enquanto os caras se destroem com palavras, é basicamente isso. Ela diz que o odiava como ele não falava nem olhava pra ela, mesmo sentando ao seu lado. Odiava como ele tinha um bom relacionamento com a sua amiga de infância, porém diz que ficou triste quando pensou no seu plano, pois ele iria ver quem ela realmente era. Porém, após conhecê-la, ele continuou sendo gentil e foi mais gentil do que nunca enquanto chorava. Ele pergunta se aquelas lágrimas eram reais ou falsas e ela responde que não sabia. Então ele fala que decidiria por ela e ao se aproximar dela, ele diz que quer que ela continue a ser a sua namorada, a beijando em seguida. Claro, isso deixa as outras muito tristes e o anime revela que a vencedora da competição não foi nenhuma delas e sim uma garotinha que fez um discurso pro seu pai. No dia seguinte, o Eita acorda com a Masuzo em cima dele querendo saber se a confissão de ontem foi uma mentira. E ele fala que sim, mesmo que não tenha sido, os dois gostam um do outro, né, e a gente já sabe. Alguém bate na porta procurando ele e ela dá um beijo nele antes de sair. A sua tia, a Saeko, aparece lá embaixo pra eles conversarem sobre as outras. Ela faz um plano do Eita fazer as outras garotas pararem de gostar dele. Assim ficaria tudo certo e ele não teria um harém, já que ele nem queria isso pra começo de conversa. Ele começa esse plano indo no quarto da Hime, dizendo que suas memórias de sua vida passada voltaram e ele queria conversar com a outra personalidade dela. Na esperança de fazer ela deixar de gostar dele, ele fala que se lembrou que não era o Burning Fighting Fighter e inventa uma história lá de que ele era um aldeão qualquer pra tentar fazer a Akihiko deixar de gostar dele, mas isso não funciona e ela o abraça mesmo assim. Em seguida, ele vai no quarto da Mui e pede pra ver
vê a licença de casamento deles. Ele pega essa certidão e seu plano era rasgá-lo na frente dela, mas ele acaba se cortando com um papel enquanto procurava um lenço, mancha a certidão, e com isso ela pensa que ele assinou a certidão, ficando toda feliz e indo embora sem ele conseguir desfazer o mal entendido. A última era a Tiwa. Ele entra em seu quarto e fala que a declaração dele para Masuzo na noite passada foi real, e a Tiwa fala que já sabia, afinal de contas os dois são namorados. Mas ela fala que chorou um pouco fazendo o Eita se aproximar para confortá-lo, e nesse momento ela vira e o beija, dizendo que o pegou desprevenido, e fala que já disse isso algumas vezes, mas era para ele prestar atenção dessa vez, e diz que o ama. A Masuzo aparece ali em seguida e as duas trocam umas patadas, mostrando que a competição pelo Eita não acabou, e os créditos rolam em seguida. Esse foi o resumo do anime Oreshura. Valeu a você que assistiu até aqui. Se quiser ver mais animes completos, não esquece de ver a playlist de animes completos que deve estar aí no card agora. Te vejo no próximo vídeo.